Fala, meus amigos, aqui é Felipe Pereira. Estou aqui para transmitir a vocês mais um pouquinho de psicanálise. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, comenta, compartilha aí e vamos juntos aí levar a psicanálise para o mundo. Bom, para você que está chegando agora no meu canal, tenho outros vídeos falando de psicanálise, falo também de literatura, né? Falava mais, agora falo um pouquinho menos, mas tem aí no meu canal também. E aqui é esse espaço mesmo do debate, da gente aprender. Então, se você quiser comentar alguma coisa, sinta-se livre, desde que seja respeitoso, né? Pode ficar à vontade para comentar, para deixar a sua opinião, beleza? E hoje eu quero falar sobre a pulsão em seus destinos, né? Traduzido também como os instintos e suas vicissitudes, que seriam os desdobramentos, né? Para onde vai os instintos. E esse daqui é um artigo de Freud de 1915, né? Eu trouxe minha colinha aqui para aquele mapa mentalzinho maroto para a gente ir se guiando. Esse artigo dele é de 1915 e faz parte de uma série de vários artigos chamados sobre os estudos metapsicológicos, né? Artigos metapsicológicos. O que seria metapsicologia? É importante entender o seguinte. Na época em que Freud estava ali desenvolvendo, né, a psicanálise, mais precisamente quando a psicanálise já ganhou um certo escopo, né, quando ela já se tornou muito forte, ela meio que rivalizava contra a psicologia da época, né? A psicologia da época dizia o seguinte: apenas existia o consciente, né? Ou seja, todos os processos eram processos conscientes. Mas Freud falava, não, isso não é possível. Existe uma grande parcela da vida mental que é inconsciente, né? Inconsciente aqui, gente, não quer dizer algo que você não saiba o que é. De fato, existem processos que não chegam até nós conscientemente, né? Mas eles se manifestam de outras formas. Esse inconsciente, ele seria uma barreira que é colocada, que de um lado tem aquilo que é permitido a gente saber, né, aí devido à civilização, a sentimentos de culpa, de vergonha, né, e tem do outro lado dessa barreira aqueles processos que causariam ansiedade se eles viessem, ou angústia, né, se eles viessem à tona. E Freud falava, não, existem processos que são inconscientes. Então ele criou essa série de artigos metapsicológicos. Esse meta aqui quer dizer algo que vai além. Ou seja, Freud estava criando coisas que iam além da psicologia da época, entendeu? Então ia além do que é consciente, que é o inconsciente. E a gente abre aqui com os instintos, né? Que seriam as pulsões, que foi traduzido como instinto pela antiga Imago, e se eu não me engano, acho que a Companhia das Letras traduziu como pulsão, tá? Aqui, se eu estiver falando algo errado, me perdoe, é uma falha minha. Mas vamos lá, o Freud, ele tem essa noção de pulsão, que é a palavra originalmente Trieb, né? Que é do alemão Trieb, que aqui ficou traduzido como instinto ou pulsão. E Freud, ele faz uma certa diferenciação do estímulo externo e do estímulo interno, que seria ali a fonte dos instintos, né? E ele fala que o estímulo externo, ele pode ser simplesmente, como posso dizer, ele pode simplesmente ser evitado com uma fuga, né? Por exemplo, se vem uma fonte de luz muito forte no seu olho, você pode simplesmente fechar o olho ou sair daquele ambiente. Então você se livrou desse estímulo externo. Agora Freud fala que os instintos, né, que é as pulsões, você não consegue fugir, porque ela é interna. Não adianta você fugir, porque se você fugir, a pulsão vai te acompanhar. Aonde você estiver, ela vai te acompanhar. Então Freud abre o trabalho fazendo essa distinção, né, que os estímulos externos você pode, com ali um mecanismo de fuga, resolver, e os estímulos internos, né, que é ali os instintos, as pulsões, não tem como resolver. Quer dizer, até tem como resolver, né, mas um simples ato de fuga não resolveria, né. E ele vai dizer também que são 4 destinos possíveis para essa pulsão, que seria a reversão ao seu oposto, né? Seria um retorno ao próprio eu, e tem um recalque, que é a sublimação.
O recalque, ele deixa um artigo exclusivo para esse desenvolvimento, porque Freud fala que o recalque é onde, ou a repressão, né, com alguns lugares traduzido como recalque, outros como repressão, ele fala que é a pedra angular onde repousa a psicanálise. Ou seja, todo o cerne da psicanálise para Freud é a teoria do recalque. Então, olha lá, vamos falar desses possíveis destinos, né? Começando aqui pela reversão em seu oposto. Freud vai dizer o seguinte, que a atividade, né, do instinto, ela pode sair de algo ativo para algo passivo. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte, se uma pessoa originalmente tinha ali um desejo sádico, né? Só que daí por questões de civilização, moral, sentimentos de culpa, ele satisfaz essa pulsão sádica, revertendo aquilo no seu oposto como masoquismo, né? Então, saiu da atividade que era ele infringir a dor para sentir prazer, e ele aceitou infringir a dor a si mesmo, né, transformando em masoquismo, ou ele também aceita satisfazer esse sadismo, né, no infringindo a dor no outro. E aí tem essa questão de sair do ativo para o passivo, como por exemplo, o desejo de olhar, né, o corpo, uma pessoa ali, vamos dizer, que seja atraente para a pessoa. Então ele passa desse desejo de olhar para o desejo de ser olhado. Então tem essa questão de transformar no seu oposto, né? Então a pulsão ela pode sair do ativo e para o passivo. E Freud vai dizer também que o conteúdo, né, dessa pulsão também pode sofrer isso. Por exemplo, o ódio se transformar em amor, o amor se transformar em ódio. Mas Freud ele vai dizer uma coisa muito interessante, né? Que o ódio ele vem antes do amor. Porque o ser humano, inicialmente, ele tem prazer no seu próprio corpo. Ele tem aquilo que é chamado de princípio... Nossa, me fugiu a palavra agora. Que é o seguinte, os instintos eles querem satisfação a todo tempo. Então, a sociedade vai fazer com que esses instintos não sejam atendidos. Então, vai surgir no sujeito o ódio. Gente, eu esqueci mesmo a palavra agora. Tem o princípio da realidade e o princípio do prazer. Lembrei. Então, assim, inicialmente, a gente vai viver pelo princípio do prazer. A gente quer a satisfação dos instintos. Então Freud vai dizer o seguinte, quando esses instintos não podem, essas pulsões não podem ser satisfeitas por causa da civilização, o sujeito vai sentir ódio, né? Porque ele não está sendo satisfeito. Quem fica feliz quando não tem aquilo que quer, né? Então ele vai dizer isso, que o ódio ele vai surgir dessa insatisfação. Só que daí, por causa da questão estética, né, questão moral, o indivíduo vai transformar esse ódio em amor. Que daí a pessoa que ele odeia, ele também ama ao mesmo tempo. E tudo bem, o id, né, que é onde está ali os nossos instintos mais primitivos, a nossa parte mais primitiva, ele aceita a ambivalência, tá bom? E tem também o retorno ao próprio eu. Como eu falei anteriormente sobre, por exemplo, o sadismo e o masoquismo, uma pessoa que inicialmente tem ali o seu desejo sádico, ela pode aceitar que seja o seu corpo castigado ou punido para que ela satisfaça essa pulsão, esse desejo, né? Então ele pode usar o próprio corpo como fonte de prazer. E uma coisa muito interessante de se olhar é o seguinte, tem pessoas que às vezes sentem um ódio ali, dependendo da maneira, o ambiente que ela foi criada, ela tem um ódio muito grande. Só que ela ao mesmo tempo ama os seus cuidadores e para que eles não sintam esse ódio dela, né, da pessoa ali, essa pessoa ela volta esse ódio para si. Então ela começa a mutilar o seu corpo, ela começa a descarregar a raiva dela toda nela mesma, eu não sou capaz, eu não sou possível.
isso é para outras pessoas, não é para mim, eu nunca vou ser amado, nunca vou ser amada. Então, assim, existe esse reverso que vem para o próprio eu. E o recalque, ele seria a força que é contrária aos instintos. Por exemplo, a gente temos aqui o nosso superego, o ego e o id. O id vai mandar esses instintos, essas pulsões que exigem satisfação o tempo todo. Elas querem ser satisfeitas, princípio do prazer. Só que o ego, que é essa instância que regula tudo, ela vive pelo princípio da realidade. Ou seja, tem que acatar as demandas da civilização, da sociedade. E o superego é aquele que é o policial, né? Que tá sempre vigilante ali, tá, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, vamos com calma, tá entendendo? Então, o ego, ele precisa fazer essa intermediação. E ele faz isso através do recalque, aqueles instintos, né, que não podem chegar à consciência porque vai causar ansiedade, vai causar angústia, eles sofrem essa repressão, ou seja, eles são reprimidos, eles são levados para o inconsciente. Mas Freud vai dizer o seguinte: afetos não são inconscientes, porque eles afetam, eles se manifestam. O que é inconsciente é só a ideia ligada a esses afetos. Um exemplo, o ser humano ali, a pessoa tem ódio ali dos seus cuidadores. Então, essa ideia, eu odeio meu pai e minha mãe, não vai estar presente na consciência. Mas o ódio que ela sente vai estar quando ela vai se mutilar, quando ela vai falar que ela não é capaz, entendeu? Então, tudo isso tem essa dinâmica. E o recalque, ele vai tentar fazer ali o trabalho da melhor forma possível para que não haja uma sobrecarga no psiquismo. E, como último aqui destino dessas pulsões, né, ou vicissitudes dos instintos, a sublimação, que Freud vai dizer que é o seguinte: a sublimação acontece quando uma pulsão que é originalmente sexual transforma em algo que não é sexual e é socialmente aceita. Por exemplo, a gente já está falando dessa questão do ódio. A pessoa pega aquele ódio que ela tem, né, aquele ódio primário, ou um amor também que tem, né, e transforma aquilo numa obra de arte, num livro, numa escultura, numa pintura. Então houve ali a sublimação, onde ele conseguiu pegar aquele instinto originalmente sexual, né? E aqui entenda-se, gente, sexual não é a questão de fazer sexo em si. Freud fala que a sexualidade ela é ampla, ela tem uma grande vastidão, né? Que quando aí chega ali na questão da puberdade, que as genitálias, né, servem como destino final dessa sexualidade que é bem ampla e bem vasta, né? Mas mesmo assim ainda continua tendo uma gama de acessos possíveis, né? Então essas são as 4 vicissitudes, né, da pulsão. E a pulsão ela também tem 4 elementos que é importante saber, que é a pressão, a finalidade, o objeto e a fonte. Vamos passar cada um desses daqui. Então acontece o seguinte: a pressão se diz daquela força que esses instintos têm. É aquela força motriz, sabe? E a finalidade, Freud vai dizer que é sempre a satisfação. Então essa pulsão, essa força dela busca sempre se satisfazer. Se não se satisfaz, mais ela vai exigir. Então mais ela vai trabalhar para que tenha satisfação. E o objeto, que pode ser ali como a pulsão consegue essa satisfação. E Freud fala que o objeto ele é o mais variado possível, né? O mais variado possível. E a fonte é o corpo, né? Da onde surge ali essa pulsão. Então, por exemplo, dá um exemplo bem básico e banal aqui. Se a pessoa tem fome, que é só para a gente entender. Então, quanto mais fome ela tem, mais pressão acontece, mais ela vai ficar insatisfeita, ou seja, mais angústia vai gerar e a pulsão não vai atingir sua finalidade, que é satisfazer a fome. E o objeto da fome? Quando você está com fome, qualquer coisa que você come satisfaz essa fome, né? Você pode comer um pão, você pode comer um bolo, você pode comer uma fruta. Então, o objeto ele é sempre variado, né? E o estímulo seria
ali, perdão, e a fonte seria o seu próprio corpo, né? Da onde sai ali a necessidade de comer e tal. Então seria basicamente esses 4 elementos. E aí a gente pode aplicar eles para as pulsões sexuais, né? Da onde vem e tentar fazer esse mapeamento. Beleza? Então, se você ficou com alguma dúvida sobre isso, manda aí uns comentários e leia, gente, para você que se interessa por psicanálise. Ah, mas eu não gosto muito de Freud, Freud é ultrapassado. Gente, Freud é a base de tudo. Sem Freud não haveria outros pensadores da psicanálise. Então leia esses artigos metapsicológicos, que eles são a base de toda a construção da psicanálise, né? Que a psicanálise ela se baseia muito nessa metapsicologia, nessa questão do inconsciente. E esses artigos eles são muito bons, porque Freud ali ele vai estruturar de uma maneira que a psicanálise possa ser compreendida com essa ligação entre biológico, psicológico, né? Neurológico. Então, assim, estudem Freud. Ah, eu quero ser psicanalista. Começa pela base, que é Sigmund Freud. Beleza? Espero que você tenha gostado. Ficou um pouquinho grande, mas eu ainda resumi, porque assim, são muitas coisas para se falar sobre esses artigos, tá? E eu pretendo ir trazendo mais aqui conforme eu for conseguindo disponibilizar de tempo, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos bem e até o próximo vídeo. Falou, até mais!